Oi, tudo bom com você? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje eu vou trazer um testemunho da minha vida, dando continuidade aos milagres do Reino de Deus. Uma história muito especial que eu vivi e fala sobre uma cura. Vocês vão perceber que a maioria dos testemunhos que eu estarei trazendo se referem a curas não só espiritual, não só curas da mente, mas curas também no corpo físico. E a gente pode até perceber que muitas das enfermidades estão envolvidas por algo espiritual. Às vezes um despertamento que o Senhor quer que você tenha, que eu tenha. Às vezes uma experiência com Deus nova, né, que o Senhor está te proporcionando. Porque a gente não pode olhar para as dificuldades da vida pensando, nossa, que coisa chata, ruim. Não, gente, a gente tem que olhar sabendo que se o Senhor está permitindo tudo aquilo, tem um propósito, tá bom? E eu acho que se você está passando por alguma coisa difícil, complicada, alguma enfermidade, você talvez já saiba até qual é o propósito, tá? E se você não sabe, Deus vai te mostrar qual é o propósito, mas tem um propósito. If ever I had a video. A história de hoje que eu vou contar se refere quando eu já estava adolescente e louvava muito na igreja. Chegou aos meus ouvidos que uma amiga minha, que também louvava, dizendo que nós estávamos competindo uma com a outra. Isso entristeceu tanto o meu coração, porque eu amo tanto essa pessoa, essa colega, né? E na época que nós estávamos interagindo muito, eu amava muito também. E eu não queria que isso afetasse o nosso relacionamento de cristã, de irmã em Cristo, de amigas. E eu disse, sabe uma coisa? O meu louvor é para o Senhor. Então não importa se eu estou louvando lá no púlpito da igreja, lá na frente de todo mundo, ou se eu estou louvando dentro do meu quarto, de portas fechadas. Então, a partir de hoje, eu não vou louvar mais na igreja. Eu não vou cantar mais em público. Eu só vou cantar dentro do meu quarto para o Senhor. Queridos, vocês não têm noção. Simplesmente eu comecei a ter uma febre que não passava com nada. Não tinha remédio que passasse essa febre. Fui levada na emergência e lá na emergência os médicos disseram, olha, os exames dela deram alterados, mas o legal seria levar ela na médica dela. E como eu já era adolescente, eu não estava mais indo para pediatra. Eu já tinha uma médica clínico geral que já cuidava de mim. E minha mãe me levou para esta médica, ligou para a médica e disse, olha, levei ela aí na emergência, ela está tendo muita febre e fizeram os exames, deu alterado os exames dela e pediram que a gente fosse encaminhada, né, para a médica dela investigar melhor. E a médica, quando olhou os resultados do exame, disse assim, olha, eu estou achando que é algo, mas eu vou pedir com urgência para vocês fazerem os exames agora e vocês vão esperar esse resultado sair, porque sai com 2 horas, porque eu estou pedindo com muita urgência, e vocês vão trazer ainda hoje esse resultado para mim, para a gente ter certeza se é o que eu estou pensando. E nisso eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu estava com uma crise de garganta muito severa. E eu pensei que fosse uma crise de garganta normal, sendo
que assim, eu não estava nem conseguindo mais falar direito. Eu estava perdendo minha voz, a garganta, as amígdalas estavam extremamente inchadas, cheias de pus. E fiz os exames que a médica passou, levamos o exame para a médica, sendo que durante o caminho, assim que minha mãe pegou o resultado do exame, minha mãe já estava sabendo de alguma coisa, minha mãe estava muito calada, muito abatida. E quando nós saímos da clínica onde fizemos, do laboratório onde fizemos os exames, que a minha mãe, a gente parou na lanchonete e que a minha mãe abriu o resultado do exame, a minha mãe começou a chorar. E eu, mãe, o que é que tá acontecendo? E ela, nada, filha. E eu, mãe, tá acontecendo alguma coisa? E ela, não, é porque saiu um resultado que eu não queria que tivesse saído. Mas Deus está no controle de tudo. Então, eu fiquei um pouco assustada, mas não estava, né? Não sabia a gravidade que tinha me sobrevindo naquela época. Não tinha noção. E nós voltamos para a médica. Quando chegamos na médica, a médica pegou o papel e disse: realmente é o que eu estava pensando. Ela tem a bactéria da febre reumática. Ela vai precisar tomar bezetacil para o resto da vida. E a situação dela já está tão grave que eu estava com algo chamado erisipela. E eu não lembro se o nome certo é erisipela ou erisipela, mas eu acho que é erisipela, né? Que é de pele. E é uma inflamação que dá na derme. Se tiver algum médico ou algum enfermeiro aí, né, e quiser até me corrigir, pode corrigir, porque eu não sou da área. Então, é uma inflamação que dá. E eu estava com essa enfermidade também, além da garganta, né, me sobreveio essa enfermidade na perna. E a minha perna toda estava cheia de pus. E não tinha olho, nada. Só que a minha perna estava muito vermelha e com muito pus. E a médica disse que provavelmente, se não conseguisse drenar todo aquele pus, pela inflamação, pela infecção que já estava, talvez teria que ser amputada a minha perna. E as minhas cordas vocais já estavam também, eu ia falar danificadas, estavam danificadas já, mas já estavam com sequelas por causa da inflamação que foi tão severa na garganta. E ela me mandou de volta para o hospital para que me internassem. Quando eu cheguei no hospital, os médicos me examinaram e disseram: primeiro, se ela ficar aqui no hospital, ela pode pegar até uma bactéria mais forte e morrer mais rápido. E se essa infecção progredir, provavelmente a gente vai ter que amputar a perna dela. Vocês vão para casa e daqui a uma semana vocês voltem. Eu tomei a bezetacil e eu sei que, queridos, eu acho que vai ficar um pouco longo demais esse vídeo, mas eu espero que você tenha paciência para poder escutar, porque é maravilhoso. O que Deus faz sempre é maravilhoso. E quando cheguei em casa, eu estava na cama, tiraram as pessoas que dormiam comigo, eu dormia no quarto com a minha bisavó, e tiraram a minha avó do quarto. Minha mãe não podia dormir no mesmo quarto que eu, ninguém podia dormir no mesmo quarto que eu, nem as pessoas terem acesso a mim, porque a doença era contagiosa. E para poder entrar no quarto, quem fosse levar alimento para mim, que era minha avó que levava, ela sempre fazia algum caldinho para poder eu tentar engolir no canudo, né? E eu já estava num estado que eu já não estava conseguindo engolir muita coisa, porque estava praticamente fechada a minha garganta. E quando nessa noite eu estava assim, e a febre não cessava, os médicos
praticamente me mandaram para casa para morrer, porque eu estava assim, numa situação tão difícil que eles praticamente não acreditavam mais em mim. E quando eu estava numa madrugada, eu peguei eu lembro como se fosse uma harpa, mas era um livro. E eu abri esse livro, não era a Bíblia, tá? Eu já não estava mais andando, eu já não saía da cama pra nada, o banho que eu tomava era na cama, eu estava muito debilitada, eu não estava falando, eu tinha febres assim muito altas e não podia ficar com ninguém no quarto. Então, se eu estivesse morrendo, eu não podia gritar por socorro. Se eu estivesse precisando de alguma coisa, eu não podia gritar por socorro, porque se eu precisasse fazer xixi, cocô, tudo isso, eu não tinha como pedir ajuda, porque eu não tinha como gritar, não tinha como chamar. Eu tinha que só esperar alguém chegar para poder me limpar, para poder cuidar de mim. E nessa noite, antes de pegar esse livro, tinha como se fosse uma escrivaninha do lado da minha cama e tinha alguns livros nessa escrivaninha, e se eu esticasse um pouco a mão eu conseguia acessar. Mas antes de pegar esse tal livro, eu vi um homem todo de preto rodeando a cama que eu estava, e ele dizia que estava sedento para tragar a minha alma. Só que ele rodeava a minha cama, mas ele não conseguia me tocar. E ele dizia assim para mim: eu vou matar você. Eu vim aqui para matar você. Eu tenho raiva de você. Eu odeio você. Eu vou destruir você. Eu vou matar você. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Isso na minha mente, porque eu não conseguia falar, não conseguia gritar, não conseguia chamar ninguém. Eu sabia que era um espírito demoníaco. E eu comecei a repreender em nome de Jesus e clamar o sangue de Jesus e pedir que o Senhor repreendesse, o Senhor mandasse os seus anjos ali para poder me guardar, para me proteger. E quando eu vi aquele ser maligno, ele vai embora como se alguém o expulsasse do meu quarto. E eu comecei a orar na mente, dizer: mas Deus, por que tudo isso me sobreveio? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Mas Deus, o Senhor não está vendo? E eu ainda nessa situação, eu tô aqui sozinha, sem ninguém. Eu não posso pedir socorro, ajuda de ninguém. Deus! E falei várias coisas para o Senhor e me deu vontade de pegar um livro. E eu estendi a mão assim, estiquei, e o que eu peguei, o que eu toquei, eu peguei. E quando eu abri, tinha como se fosse a letra de um hino. E quando eu ia lendo, só que eu não conhecia aquele hino. Eu nunca ouvi aquele hino, nem sei se ele existe. Eu sei que ele era como se tivesse estrofes, né? E era como se fosse a letra de um hino. E comecei a ler aquele hino, e aquele hino contava exatamente o que tinha acontecido. Que na noite escura, na meia-noite, o inimigo queria tragar a minha vida, a minha alma, mas que Deus não estava permitindo. Que o Senhor tinha mandado um varão de guerra para poder estar guerreando e expulsando aquele demônio. E que o Senhor não tinha me abandonado, o Senhor estava comigo, o Senhor me amava e que o Senhor me amava ouvir louvar. E eu disse: mas Senhor, como eu vou louvar se as minhas pregas vocais já estão com sequelas? Nunca mais eu vou poder louvar. E eu sei que naquela noite eu adormeci, já era madrugada, né? Eu não sei de que horas eu adormeci, mas adormeci. No outro dia, quando eu procurei o livro, esse livro não existia, ninguém sabia da existência desse livro, ninguém sabia que livro era esse. Eu peguei a harpa, mas não parecia com a harpa.
Tentei procurar, não achei esse hino na harpa cristã. E quando foi no outro dia, né, que amanheceu o dia, na parte da tarde chega alguém batendo na casa da minha avó, que era onde eu morava na época, e é uma irmã. E essa irmã chega e faz: irmã, tem alguém enfermo nessa casa? E a minha avó faz: tem, a minha neta. E ela disse: irmã, Deus me mandou aqui, eu posso entrar? E minha avó, mulher de Deus, claro que disse: sim, irmã, entre. Agora a senhora vai ter que colocar uma máscara, porque a doença que a minha neta tem é contagiosa. E a irmã disse: não, eu não preciso colocar máscara porque eu não vou pegar nada. E a irmã entrou e disse: olha, jovem, eu estava na minha casa, eu estava de joelhos, Deus me contou a tua história e disse assim: vá para o centro da cidade, lá do Recife, pegue o ônibus de nome Maranguapium. E ela pegou esse ônibus. E você vai descer na parada que eu lhe disser. Gente, é longe. O centro da cidade do Recife para o bairro de Maranguapium, que fica na cidade do Paulista, é longe. E essa irmã foi. E quando chegou em Maranguapium, numa determinada parada, a parada ficava praticamente em frente à minha casa, né, ao lado da minha casa. E Deus mandou essa irmã descer. E a irmã desceu. E quando a irmã desceu, a irmã disse: Deus, e agora? Eu vou para onde? Deus disse: entre nessa rua. E a irmã entrou na rua. Deus mostrou a ela a casa e disse: agora bata e pergunte se tem alguém enfermo. E tinha alguém enfermo, e essa pessoa era eu. E a irmã disse: quando eu estava lá de joelhos, Deus me contou a tua história. E Deus disse assim: diga a ela que se ela não quiser perder a voz dela, ela vai fazer comigo uma aliança hoje. Ela vai fazer uma promessa de que nunca mais ela vai dizer que não vai louvar. Ela pode ter todos os problemas do mundo, mas ela não pode dizer nunca mais que não vai louvar. E a irmã disse: Deus ama te ouvir louvar. Foi o Senhor que deu a você a voz que você tem. Quantos gostariam de falar e não podem falar? Mas Deus está dizendo hoje: faça um propósito com Ele, de que nunca mais você vai se calar, de que nunca mais você vai parar de louvar. E você vai ver que essa enfermidade será sanada, será curada. E ela ainda disse mais: o inimigo pediu essa madrugada para tirar a tua vida, mas Deus desceu, um varão de guerra, mandou ele embora e diz a você que está lhe dando vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E queridos, aquela irmã foi embora. Eu não sei o nome dela e até hoje, eu não sei quem é. Não sei onde ela mora. Mas ela foi instrumento de Deus e se deixou ser usada por Deus para que eu pudesse ser curada e que eu pudesse aprender a nunca mais rejeitar o talento, o dom que foi Deus quem me deu. Então, se por um acaso você está nessa situação, querendo rejeitar algo que o Senhor lhe deu, você pode até não estar passando por enfermidade nenhuma, mas eu quero dizer a você, Deus me trouxe hoje aqui para falar para você: não rejeite o dom, o talento que Deus te deu. Não rejeite, porque se Ele te deu, tem uma finalidade. E queridos,
Depois que aquela irmã saiu, eu fiz uma oração em mente e disse: Senhor, me perdoe, porque eu disse que nunca mais louvaria ao Senhor em público. Me perdoe. A partir de hoje, eu prometo que eu vou voltar a te louvar em público. Eu prometo, Senhor, que eu voltarei a louvar e nunca mais deixarei de te louvar. E queridos, naquela mesma tarde, sabe o que foi que aconteceu? A febre que não cessava, cessou. Eu parei de ter febre, queridos. Eu já não estava conseguindo me alimentar mais. A minha mãe já estava para me levar para o hospital, para ser internada, porque eu não conseguia mais me alimentar. E naquela tarde, eu comecei a tossir, me deu uma crise de tosse. E no que eu comecei a tossir, saíram 2 bolas de carne cheias de pus da minha garganta. Depois, fazendo exames, eu descobri que aquelas bolas de carne cheias de pus tinham sido as minhas amígdalas. E eu descobri porque, quando um cirurgião veio olhar a minha garganta, ele disse: quem foi o cirurgião que fez a sua cirurgia de retirada das amígdalas? Porque o cirurgião fez uma cirurgia perfeita. Nem cicatriz tem na sua garganta. E o cirurgião foi Jesus. Porque não foi nenhum médico que fez a extração das minhas amígdalas, mas foi o Senhor Jesus que fez a cirurgia perfeita de retirada das minhas amígdalas. Sem anestesia, sem precisar de bisturi para cortar, sem precisar de agulhas para pontear. Ele fez a cirurgia bem feita, que nem cicatriz na garganta eu tenho. E depois disso, no mesmo dia, a minha perna, que estava cheia de pus, criou um olho do nada, de repente, e estourou. Era tanto pus, fedia. Aquela água com aquela gosma amarela, esverdeada, fedorenta, mas era muito pus. E a minha avó começou a glorificar o Senhor, eu comecei a glorificar o Senhor, dizer que só o Senhor é Deus. Eu voltei a falar, isso tudo no mesmo dia, eu voltei a falar. O Senhor fez a cirurgia das minhas retiradas de amígdalas, que estavam todas inflamadas. O Senhor fez a cirurgia na minha perna e drenou todo o pus. Eu tenho uma marquinha de uma bolinha até hoje, que eu digo que é a marca que o Senhor me deixou para me lembrar de que Ele não permitiu que amputassem a minha perna. E deixou apenas uma bolinha como cicatriz, que foi daquele furo que não tinha olho, a inflamação não tinha olho. E do nada estourou e saiu todo o pus da minha perna. Sem precisar de dreno, sem precisar de cirurgia. Mas o cirurgião, médico dos médicos, médico por excelência, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi quem me curou. Aleluia! Glória a Jesus! E eu quero dizer a você, se por um acaso, escute o que eu estou lhe dizendo, se por um acaso você está fugindo daquilo que o Senhor te chamou para fazer, não fuja. E eu quero dizer para você que eu voltei a louvar sim, cantei sim, e para a honra e a glória do nome do Senhor, tampei os ouvidos para os cochichos, para os disse-me-disses
que as pessoas estavam inventando, soprando, o Satanás soprando nos ouvidos das pessoas, e as pessoas iam lá e falavam. Tampei os ouvidos para isso, e a minha amizade com essa minha colega, que hoje está longe, está em outro estado, continuou, e nós continuamos louvando para a glória de Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia! Então que você possa estar grato ao Senhor por tudo que o Senhor te deu e valorize tudo que o Senhor te deu. Até o próximo vídeo. Deus continue abençoando a tua vida. Cheirão no coração. Tchau.